Jornal da Tupi. Destaques do dia. Mais uma vitória da cultura brasileira. Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia ganharam o prêmio de melhor álbum de música global do Grammy, considerado o Oscar da música. Este é o terceiro prêmio de Caetano. Para Bethânia, a premiação é histórica também. Ela é a primeira cantora da MPB a ganhar a estatueta. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, escolheu a ministra Carmen Lúcia para ser a relatora do projeto de criação do Código de Ética do STF. O anúncio foi feito durante a cerimônia de retomada dos trabalhos depois do recesso do Judiciário. A aprovação do Código de Ética ganhou força depois das críticas à atuação do ministro Dias Toffoli no caso Master. Durante a cerimônia no Supremo Tribunal Federal, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, defendeu a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga de ministro deixada por Luiz Roberto Barroso. Simonetti discursou ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que já se manifestou contra a indicação de Messias feita pelo presidente Lula. E vamos saber agora o que os nossos repórteres acompanharam hoje, começando com Gustavo Santiago. Polícia Civil realiza operação e impede ataques terroristas com bombas no centro do Rio. Agora, Marcos Antônio de Jesus. Governo libera 3 bilhões e 900 milhões de reais retidos do saque aniversário do FGTS. E agora as informações com Ciro Neves. Desabamento mata dona de casa e deixa 9 feridos no Maracanã. Excelente atuação nessa abertura, João Pedro Barroques. Tá aí, Barroques, acho que essa semana aí vou até escolher um dia para você fazer abertura sozinho, viu? Você foi muito bem, boa noite. Muito boa noite, Sidney, boa noite, família. Tupi! Olha, Sidney, a gente vem batendo aqui nessa tecla, aqui no Jornal da Tupi, várias vezes sobre a situação das empresas, né, de ônibus Real e Vila Isabel, né? Pois bem, elas foram interditadas pela prefeitura no sábado e agora a gente tem que saber aí como é que fica a situação dos passageiros que dependiam desses ônibus, Sidney. E hoje teremos alguém para falar sobre esse assunto? Sim, a nossa convidada especial de hoje é a secretária municipal de transportes, Maína Celidoni. E agora, Marcelo Madureira, seu boa noite. Tudo bem, Madureira? Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Hoje eu vou falar sobre as manifestações que se fizeram, que foram feitas ontem, né, em respeito e indignação com o que aconteceu com o cachorrinho Orelha, um simples herói brasileiro. E a cada dia uma informação nova, daqui a pouquinho trataremos desse tema. E agora a pesquisa do dia, ainda dá tempo de participar do tema. Qual é a pesquisa hoje, Barrocas? O novo salário mínimo no valor de R$ 1.621 começou a ser pago hoje. O reajuste foi de 6,79%, o equivalente a R$ 103. A diária do assalariado é de R$ 54,04. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, se você pudesse sugerir um valor para o salário mínimo, qual seria? Participe, o WhatsApp da Super Rádio Tupi, você já sabe, é o 980188880. Repetindo, 980188880. Diga seu nome, seu bairro e deixe seu recado em até 20 segundos. E ontem, que chuva foi aquela? Onde eu moro lá, nossa senhora, uma chuva intensa, concentrada, não sei, no seu bairro, foi complicado. Despencou o céu todo ali. Não é? Foi, nós moramos ali. Choveu canivete. Também. Não foi água mesmo, água braba e teve bichos, né? E, infelizmente, daqui a pouquinho falaremos sobre isso também. Agora, a previsão do tempo para hoje à noite, para amanhã. Como é que estão as coisas? Boa noite, Renata Victor. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Hoje à noite podem ocorrer chuvas isoladas. Amanhã, terça-feira, a previsão é de pancadas de chuva, principalmente no período da tarde e da noite. Os termômetros vão marcar temperaturas entre 20 e 36 graus no município do Rio de Janeiro e também no Grande Rio, Sidney. Muito bem, obrigado, Renata Victor, para você que nos acompanha. Ainda temos muitas informações. O nosso jornal está só começando. Família Tupi, boa noite. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo.
líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Olá, Alamo. Pode até parecer estranho, mas da Alamo Benefícios não importa o jeito que a situação se encontra. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Até ao contrário, faz sentido pra você. Tem cobertura contra a colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Acesse alamobenefícios.org.br ou chame 4.939 4.939. Alamo Benefícios. Limpa Stop, Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Promoções de sexta a terça. Arroz carreteiro 16,95, feijão carreteiro 3,99, azeite Máximo Gusto ou Lagar do Monge 24,90, batata Prime Fries 19,98, alcatra 39,98, linguiça suína Seara 15,98, açúcar União 3,99, óleo Vitalive 6,99, café Bom Dia 22,98, leite Godin 3,87, mussarela 28,90, Antártica Latão 550ml 4,39, Spaten 473ml 4,99. Economia é aqui! Atenção que a melhor notícia vem no final. O novo Smart 2.0 chegou e você que tem diabetes conta agora com a última geração em tecnologia para monitoramento da glicemia 24 horas. Além de ser o menor e mais fino do mercado, tem medição a cada minuto e 15 dias de vida útil. Só boa notícia, né? Mas agora vem a melhor notícia. O novo Smart 2.0 está com preço especial, apenas R$309. Acesse supersaudávelshoping.com.br e seja mais smart. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. Arroz branco bem amado, 5 quilos, R$10,97. Macarrão galo, 1 quilo, R$4,69. Coxa com sobrecoxa com dorso congelado, quilo, R$7,95. Frango a passarinho Rivelli, 1 quilo, R$8,99. Amaciante Monbiju, 1 litro e 700, R$6,74. Detergente ODD 500 ml, R$1,78. Mega Box, muito por muito pouco. De segunda a sábado, meio-dia, o programa Patrulha da Cidade é um oferecimento de... OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. É super, é super, é super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h13. Jornal da Tupi. Informação. Vamos começar este bloco com informação na veia. Gustavo Santiago, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. Olha, após um trabalho de inteligência, policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática impediram a execução de um ataque terrorista no centro do Rio nesta segunda-feira, durante a Operação Blockchain, que significa quebra de cadeia. Os agentes cumpriram dezenas de mandatos de busca e apreensão em endereços na capital, na região metropolitana e no interior do estado, todos ligados a investigados que planejavam manifestações antidemocráticas com o uso de bombas caseiras e coquetéis Molotov. O secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, falou sobre o balanço da operação. Vamos ouvir. É muito importante mencionar que essa organização terrorista, eu falo terrorista por quê? Porque eles estavam planejando uma série de atentados a bombas, tinham nos grupos de WhatsApp, entre outros mecanismos por onde eles se comunicavam, tutoriais de como fabricar bombas caseiras, artefatos explosivos caseiros, coquetéis Molotov, etc. Estão planejando uma série de ataques a autoridades públicas, a
imóveis públicos, a repartições públicas e também em grandes eventos. As investigações começaram após a delegacia identificar grupos de mensagens e páginas em redes sociais criados para organizar, então, esses atos antidemocráticos. Inicialmente, a operação previa medidas cautelares contra 4 suspeitos. No entanto, com o avanço das apurações e novas informações de inteligência obtidas ao longo da manhã, outros 13 envolvidos foram identificados, o que levou a Justiça a autorizar novos mandatos. Nós tivemos acesso às conversas dos criminosos pelas redes sociais e eles estavam planejando o ataque. Vamos ouvir só a conversa deles, como eles queriam fazer o ataque. Mano, relaxa, a gente já tá com um plano já, mano, do que vai ser feito. Vai ser um ato de 5 pessoas só que a gente vai fazer. A gente vai fazer uns ataques aí, entendeu? Pra poder chamar a atenção. Mano, tu é do RJ, se tu quiser participar dessa missão, já vem comigo, eu vou ir, tá ligado? Isso vai ser antes do dia 2. Ou seja, esses ataques eram somente para chamar a atenção, porém bastante perigoso, Sidney. Segundo a polícia, os alvos desses grupos eram estruturas de telecomunicação e prédios públicos. Dentre eles, hoje, o ataque seria na frente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, que seria esse ataque de hoje. Autoridades e centros políticos também eram o objetivo desses criminosos, né, de provocar pânico e desordem social. Durante as investigações, os agentes identificaram o compartilhamento de conteúdos voltados à radicalização e ao confronto, além de orientações para a fabricação de artefatos incendiários improvisados. Também foram localizadas bombas caseiras contendo balas de gude e pregos, o que evidencia o risco concreto à população. Na ação de hoje foram apreendidas 2 armas de fogo, várias armas brancas e touca balaclava. Dos 3 presos, 2 foram presos por associação criminosa e 1 por porte ilegal de arma de fogo e também por associação criminosa. Os participantes do grupo terrorista eram recrutados por redes sociais e ainda, segundo a polícia, um dos presos era dono do grupo com um pouco mais de 300 participantes e 2 eram administradores. Os investigados vão responder por crimes como incitação ao crime, associação criminosa e posse, além de fabricação ou preparo de artefato ou explosivo incendiário. Sidney, volto com você. Isso aí tá meio arrumadinho demais, né? Estranho isso. Me diga uma coisa, quantos foram presos? 3 pessoas presas. 3 presos. Presos onde? Eles foram presos em endereços ligados aqui ao Rio. A polícia não deu detalhes de onde exatamente foram, mas essa operação aconteceu no interior do estado, aqui na cidade e também na região metropolitana. Região metropolitana a gente considera São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Rio Bonito, mas detalhes de onde exatamente foi, a polícia não deu esses detalhes, até porque as investigações continuam, está tudo sob sigilo. Vamos aguardar os desdobramentos. Eles fizeram uma entrevista coletiva para apresentar isso, Gustavo? Oi? Eles fizeram, as autoridades da Polícia Civil fizeram uma entrevista coletiva? Eles deram uma entrevista coletiva para explicar essa ação criminosa. E o nome é um nome em inglês? Quer dizer o que isso aí? O nome do grupo era Grupo Geração Z. Os criminosos, os terroristas, como o delegado e secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, estava mencionando na coletiva de imprensa, é de que seriam jovens de 18, 20, de no máximo 25 anos. Ou seja, o grupo deles nas redes sociais é Grupo Geração Z. É um grupo terrorista que quer acabar, então, com o sossego das pessoas. E hoje, o alvo desse grupo seria a Assembleia Legislativa do Rio, mas foi uma tentativa frustrada aí pela Polícia Civil. Quer dizer, a polícia está ainda em investigação, mas já fez uma entrevista coletiva, já chegou a essas conclusões todas e está chamando de terrorismo. E a investigação está em andamento ainda? Ainda está em andamento e sigilosa. É uma coisa estranha, viu? Eu queria entender um pouco melhor isso. Gustavo, eu lhe agradeço. Vamos aguardar isso aí. Quando terminar aqui, vamos fazer as nossas ligações, né? Investigar um pouco mais isso aí pra gente entender. Acho uma coisa bem estranha isso aí, viu? Muito estranha. Tá bom, vamos aguardar para ver os desdobramentos. Obrigado, Gustavo Santiago, por suas informações. 18h19. E agora, na sequência, Ciro Neves. Tudo bem, Ciro?
Sidney Rezende, Michele Martins, de 40 anos, ajudante de cozinha, moradora, que morreu soterrada no desabamento de 4 imóveis na madrugada de hoje, na favela do Metrô, no Maracanã. Em meio à chuva da noite de ontem, ainda tentou avisar os vizinhos sobre o forte temporal. Quando ela voltou para casa, o imóvel desabou. Outras 9 pessoas ficaram feridas, entre elas a filha de Michele, Ágata, de 7 anos, que sobreviveu após mais de 6 horas de buscas debaixo dos escombros. O subcomandante da Defesa Civil Municipal, Rodrigo Gonçalves, destacou sobre as infiltrações desses imóveis e as construções irregulares que agravaram ainda mais a situação no local. É flagrante que a falta de manutenção corrobora para a precariedade desses imóveis, né? A chuva aconteceu na cidade toda ontem, é lógico que pode ser mais um fator, né, desencadeador desse desabamento, mas o próprio vizinho dos fundos falou que nessa edificação a caixa d'água já estava vazando há muito tempo, ou seja, ele já tinha alertado a esses moradores sobre o possível problema e infelizmente veio acontecer esse desabamento. Outro desabamento que chamou a atenção dos bombeiros aconteceu no Morro da Congonha, em Madureira. O homem não identificado foi levado em estado grave para o Hospital Salgado Filho, no bairro do Meia. Lembrando que 4 imóveis serão demolidos na favela do Metrô, ali na região do Maracanã, e outros 8 foram interditados pela Defesa Civil. É com você, Sidney. Obrigado, Ciro. Agora 18h21. Intervalo rápido e já voltamos com as informações do trânsito. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Bola rolando em 2026. Dona Maria recebeu o IPTU, pagou, tocou a bola na pequena área e é gol! Gol da Prefeitura de Duque de Caxias! É trabalho em equipe. Você paga o IPTU e a Prefeitura reinveste o recurso na cidade. Pague com 7% de desconto até 13 de fevereiro ou parcele em até 10 vezes. Prefeitura de Duque de Caxias. A cidade do futuro é a gente que faz. O BBB começou e você pode colocar a falta de dados no paredão com a líder em 5G. Só no TIM Pré-Chip você tem 16 GB de internet, sendo 4 GB para dar aquela espiadinha nas redes sociais, curtir e comentar. Tem WhatsApp ilimitado para falar com os brothers, sisters, com a família toda. E fazendo a sua recarga pelo app Meu TIM, você ainda recebe Pix de volta na conta. Tudo isso por apenas R$30 por 30 dias. Vem ser TIM Pré-Chip. Recarregue agora e aproveite. Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. O Instituto Federal do Rio de Janeiro lançou o processo seletivo simplificado para a contratação de 54 professores substitutos. A remuneração varia conforme a carga horária e titulação, podendo ultrapassar R$8.000. As inscrições seguem até 26 de fevereiro pelo site portal ifrj.edu.br. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Empresários de todos os setores da economia criticaram a decisão do Banco Central de manter a taxa de juros em 15%, o mesmo patamar desde junho de 2025. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban,
considerou que a manutenção dos juros em 15% vai aprofundar a desaceleração da economia. Já o presidente da Câmara Brasileira da Indústria de Construção, Renato Correia, alertou que os juros estão inviabilizando novos projetos e freando a demanda por imóveis. Economistas lembram que o Brasil está na contramão dos Estados Unidos e União Europeia, que no segundo semestre do ano passado começaram a baixar os juros. Minuto Economia volta amanhã no show do Clóvis Monteiro. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Alô, taxista, quer parar de rodar pelas ruas atrás de passageiro? Venha para a Copa Táxi. Aqui você vai trabalhar com grandes empresas, ter altos rendimentos e recebimento semanal. Trabalhe com segurança. Venha para a maior cooperativa de táxi do Rio de Janeiro. Entre em contato no telefone 3288-4302, 3288-4302 ou nos faça uma visita. De segunda a sexta, 7:30 da noite, o programa Tamo Junto é um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. Super Rádio Tupi, Rio 24 horas. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h26. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Álamo. Virou problema? Relaxa. Álamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Agora a participação inicial do Paulo Lage para falar do trânsito. Paulo, boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, e a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma ótima segunda-feira para todo mundo. Olha, Sidney, já começa a semana complicada lá pelo centro do Rio, na Presidente Vargas. Um ônibus pegou fogo mais cedo, ainda ocupa uma faixa na altura da Central do Brasil. Para quem vai em direção à Praça da Bandeira, bem pior a pista central até o momento, começando no trecho da Candelária. Quem vai sair da região central, inclusive, tem reflexos na lateral, até mesmo na Rua Camerino. Portanto, você que vai seguir para a Zona Norte pode dar preferência à Frei Caneca. Salvador de Sá mais à frente, até mesmo a passagem pelo Largo Estácio está bem melhor até o momento. Tudo tranquilo por enquanto lá pela Francisco de Calho. Aliás, o motorista não vai encontrar lentidão no sentido Ponte Rio-Niterói. O mesmo estou observando ali na passagem da Rodrigues Alves. A Ponte Rio-Niterói está um pouco pior por enquanto. Você que vai para Niterói já está encontrando lentidão da Grande Curva até a subida do Vão Central e também na chegada à Praça de Pedágio, com a travessia estimada em 23 minutos. Atenção, só hoje 2 do 2 na loja do Ponto Frio. Comprou 2 produtos, o segundo sai com 22% de desconto. Simples assim. É só hoje 2 do 2 na loja do Ponto Frio. Daqui a pouco tem mais no Jornal do Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a líder. Vamos ouvir também a primeira participação da noite do Thiago Souza. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Tudo bem, sim, Sidney. Boa noite, família Tupi. Complementando a informação do nosso amigo Paulo Lage, né, desse acidente aí, esse incêndio em um ônibus que aconteceu na Avenida Presidente Vargas, né, ali na Central do Brasil. Olha, uma faixa da pista lateral no sentido Praça da Bandeira segue ocupada por conta das equipes do Corpo de Bombeiros do Quartel Central que estão atuando ainda nesta ocorrência. O incêndio já foi controlado, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registro de vítimas. Além das equipes do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, 7 Rio e equipes da Conlurbio também estão atuando nesta ocorrência ali. Então os motoristas devem trafegar com atenção redobrada, Sidney. Agora, trazendo também informações do BRT, a Mob Rio informou que estão em processo de normalização os intervalos das linhas 35, que faz o trajeto Alvorada Paulo da Portela Parador, e também a linha 46 Alvorada Penha Expresso. Então aí o nosso amigo ouvinte está voltando para casa nessa noite de segunda-feira e precisa pegar o BRT, deve ficar ligado nessas duas linhas, linha 35 e linha 46, que estão em processo de normalização, Sidney. Muito bem, obrigado, Thiago. E na sequência, agora 18 horas e 29 minutos, vamos chamar novamente o Gustavo Santiago. Outro assunto, é a segunda reportagem dele nesta edição. Gustavo, é com você. Sidney, a Delegacia de Roubos e Furtos prendeu agora há pouco, em Botafogo, na Zona Sul, Jefferson Dias Lino, conhecido como Rouba-Cena. Segundo a polícia, ele fugiu de uma operação da Polícia Militar que aconteceu hoje em Senador Camará, na região de Bangu, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro.
Robacena é conhecido na comunidade como 02 da Vila Aliança, da facção criminosa Terceiro Comando Puro. Vamos ouvir agora o delegado Tiago Neves, titular da DRF, que falou sobre a prisão do criminoso na tarde de hoje. A DRF, ela vem acompanhando esse marginal há algum tempo e hoje ele conseguiu fugir da operação da Polícia Militar na parte da manhã e se homiziar em um motel na região de Botafogo, razão pela qual as equipes de diligenciário ficaram aguardando a sua saída para o momento adequado para efetuar a abordagem, evitar qualquer tipo de confronto e conseguir prendê-lo em flagrante. Algum material foi apreendido? Ele ofereceu resistência no momento da prisão? Não, ele não ofereceu resistência, foi apreendido uma arma de fogo e mais alguns materiais que estão lá ainda estão sendo trazidos para a delegacia, então ainda não tem um detalhamento completo. O criminoso possui mais de 40 anotações criminais, além de ser suspeito de ter ordenado o ataque a um helicóptero da CORE que deixou o piloto Felipe Marques Monteiro ferido. A operação de hoje na Vila Aliança foi mais uma fase da Operação Barricada Zero. Ao todo, 4 homens foram presos, um fuzil e uma pistola foram apreendidos e a Secretaria Municipal de Saúde teve que suspender atendimento em 3 postos ali na região. Sidney. Muito bem, obrigado, Gustavo, por sua participação. Hoje ainda, o governo liberou quase 4 bilhões de reais retidos do saque aniversário do FGTS. Daqui a pouco a gente trata deste assunto. Já voltamos. Quer saber tudo o que está rolando no Rio? #segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Fala aí, bonecos e bonecas! Sabe onde tem a melhor vista da Sapucaí? Com open bar e open food regados, salão de beleza pra te deixar bonita, aquela boate de respeito pra você curtir as melhores atrações e ainda massagem pra relaxar. Eu tô falando do Camarote Arpoador, bebê! Corra e garanta logo seu ingresso em Ticketmaster. Camarote Arpoador, onde o maior espetáculo da terra encontra o melhor camarote da Sapucaí. A Real Pax tem vantagens especiais para você que é MEI ou possui pequena ou média empresa. Ofereça o melhor plano de assistência funeral para os seus colaboradores e com diferenciais que só a Real Pax pode dar. Ligue ou chame no Real Zap 0800 7030236. Valores que cabem no seu bolso. A Real Pax possui mais de 70 anos de tradição. E você que é MEI ou possui pequena ou média empresa, ligue e assine agora 0800 7030236. Real Pax. Gente cuidando. Limpa Stop, Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Promoções de sexta a terça. Arroz carreteiro R$16,95, feijão carreteiro R$3,99, azeite Máximo Gusto ou Lagar do Monge R$24,90, batata Prime Fries R$19,98, alcatra R$39,98, linguiça suína Seara R$15,98, açúcar União R$3,99, óleo Vitalive R$6,99, café Bom Dia R$22,98, leite Godin R$3,87, mussarela R$28,90, Antártica Latão 550ml R$4,39, Spaten 473ml R$4,99. Economia é isso. João, cadê o engenheiro para essa reforma? Bobagem, seu Armando. Eu já tenho aqui uma solução. Gênio da obra na área. Quebra a parede, vira coluna, faz milagre. Milagre? Milagre vai ser o prédio não cair. Meu desejo é um engenheiro agora. Não banque o gênio da obra. Em reforma ou intervenção, chame sempre um engenheiro. Uma campanha do CREA, Rio de Janeiro. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. O Sesc RJ abriu a 6ª edição do edital de cultura Sesc RJ Pulsar, que vai escolher propostas de todo o Brasil para compor a programação de 2027 e início de 2028. Serão contempladas 7 linguagens artísticas, entre elas artes visuais, audiovisual, circo, dança, teatro, literatura e música. Super Rádio Tupi. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade
sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. Arroz branco bem amado, 5 quilos, R$10,97. Macarrão galo, 1 quilo, R$4,69. Coxa com sobrecoxa com dorso congelado, quilo, R$7,95. Frango a passarinho Rivelli, 1 quilo, R$8,99. Amaciante Mombiju, 1 litro e 700, R$6,74. Detergente ODD 500 ml, R$1,78. Mega Box, muito por muito pouco. De segunda a sexta, 8 da manhã, o programa Isabelle Benito é um oferecimento de... OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E a Realpax tem foco no cliente. Assine Realpax, gente cuidando de gente. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h35. Olha, agora vamos falar sobre aquela história do governo ter liberado quase 4 bilhões retidos do saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E logo depois o comentário do Marcelo Madureira sobre o cãozinho orelha, um caso que continua com desdobramentos, teve manifestação no fim de semana, todos os dias tem novidades da investigação e também vindas das redes sociais com informações de um caso que mobilizou, não é só a morte cruel do cãozinho, né? Mas tudo que o envolve e o comportamento das pessoas também, em que você poderia imaginar que todas estaríamos dispostas a achar responsáveis, a divertir a sociedade para os males, dos maus tratos e tudo mais, mas tem aí tantas implicações, daqui a pouquinho o Madureira vai comentar. Agora, boa noite, Marcos Antônio de Jesus. Boa noite, Sidney Rezende. O governo liberou nesta segunda-feira 3 bilhões e 900 milhões de reais retidos de trabalhadores que optaram pelo saque aniversário do FGTS. Isto deve beneficiar 822.559 pessoas demitidas entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025. O saque fica disponível até o dia 12 de fevereiro. É o segundo ano consecutivo que o governo disponibiliza os valores retidos pela modalidade criada em 2019. O saque aniversário já pagou aproximadamente 197 bilhões de reais desde 2020. Segundo o Ministério do Trabalho, o trabalhador não precisa deixar a modalidade depois de sacar os valores. Aqueles que comprometerão parte dos recursos também poderão retirar o que sobrou. Os trabalhadores têm direito a receber o FGTS nas seguintes condições: demissão sem justa causa, demissão indireta por culpa recíproca ou força maior, rescisão por falência, a falência do empregador individual, do empregador doméstico, falecimento do empregador individual, do empregador doméstico ou nulidade do contrato, extinção normal do contrato a termo, inclusive o de trabalhadores temporários, e suspensão total do trabalho avulso. O depósito será feito automaticamente na conta cadastrada no aplicativo do FGTS. Caso não tenha, o trabalhador poderá sacar com o cartão cidadão e a senha nas casas lotéricas, nos terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal e no Caixa Aqui. Marcos Antônio de Jesus para o Jornal da Tupi. Expresso do Madureira. Nesse fim de semana, em diversas cidades do Brasil, milhares de pessoas saíram às ruas em protesto contra o bárbaro assassinato do cãozinho Orelha. Foi uma imensa demonstração do nosso povo, uma demonstração de compaixão, um nobre sentimento. O cachorrinho Orelha representa a nossa compaixão por todos aqueles que, indefesos, todos os dias são vítimas de violência.
É a maldade pelo prazer de ser mal e pior, com a certeza da impunidade. Pratica-se o mal gratuito porque se tem a certeza da impunidade. Mas ontem assistimos a uma manifestação de compaixão com todos aqueles que sofrem como o cãozinho orelha. São mulheres, são jovens, velhos, índios, mendigos, trabalhadores, pobres, um monte de gente e bichos. É a violência no varejo e no atacado, ou também à vista, sem desconto e infinitas prestações mensais. Quem mata um cão, quem desvia dinheiro público, corrompe e é corrompido, que rouba a merenda escolar, a merreca dos aposentados, dos pacientes em hospitais públicos. O que isso tem em comum? É a certeza da impunidade. Lembro do caso do índio Galdino, queimado vivo em Brasília no Dia do Índio, em 1997. Os assassinos, um grupo de filhinhos de papai, que é muito influente na capital federal, eram 3 irmãos, foram julgados pelo crime abominável, mas receberam penas brandas. No Brasil, alguns privilegiados cometem barbaridades com a garantia da impunidade, ou, no máximo, de, entre aspas, penas brandas. A nós, o povo, só resta a revolta e a compaixão pelas vítimas. O cãozinho orelha representa e reverbera a nossa compaixão, a nossa triste piedade para com nós mesmos, desamparados, diante da impotência frente ao mal. A onda de protestos pelo assassinato do Orelha é uma forma do povo dizer que já está cansado de violência, principalmente da violência contra aqueles que não têm como se defender. O Brasil é o Orelha e o Orelha é o Brasil. Lembrando que esse é o comentário de Marcelo Madureira. Esta semana, o nosso outro comentarista da nossa bancada, Chico Otávio, já me adiantou que ele convidou um advogado justamente para dizer que implicações legais, que punições podem ocorrer, os adultos, por exemplo, podem ser implicados nisso ou não, se os adolescentes comprovadamente foram os responsáveis, eles teriam que tipo de ação contra eles, fala-se que nada poderia ser imputado ou de repente punidos por ter que pagar a cesta básica, mas e os pais? Se os pais acobertaram mesmo, eles podem responder? Tudo isso nós vamos voltar na nossa edição com Vagar, dando sequência a essa cobertura que tem muito a ver. Tem a morte do cãozinho e ela foi cruel? Tem, mas tem muito a ver sobre o nosso comportamento social também, como nós nos relacionamos até dentro das nossas casas, junto às nossas famílias, como nós estamos convivendo com os nossos jovens e quando eles praticam algo que entendemos que merece serem reeducados e alertados para um novo caminho, como fazer isso? Assuntos que deixamos aqui em aberto para tratarmos no Jornal da Tupi, 18h42. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Limpa Stop, Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Promoções de sexta a terça. Arroz carreteiro 16,95, feijão carreteiro 3,99, azeite Máximo Gusto ou Lagar do Monge 24,90, batata Prime Fries 19,98, alcatra 39,98, linguiça suína Seara 15,98, açúcar União 3,99, óleo Vitalive 6,99, café Bom Dia 22,98, leite Godin 3,87, mussarela 28,90, Antártica Latão 550 ml 4,39, Spaten 473 ml 4,99. Economia é aqui! Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. No Rio, a calçada é muito mais do que passagem, é filosofia de vida. A Calas Mídia OOH está presente nas ruas e calçadas da cidade maravilhosa, com mais de 350 placas de rua digitais estrategicamente distribuídas. Levamos sua marca a todos os cariocas. Leve sua marca para as ruas da cidade maravilhosa. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar em movimento com o seu consumidor. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Rádio Tupi.
Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. O novo salário mínimo no valor de R$ 1.621 começou a ser pago hoje. O reajuste foi de 6,79%. Isso aí equivale a R$ 103. A diária do assalariado é de R$ 54,04. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, se você pudesse sugerir um valor para o salário mínimo, qual seria? O WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980 18 8880. 980 18 8880. Super Rádio Tupi. Os melhores pisos e porcelanatos estão aqui na Chatuba. Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro. De segunda a sexta, 5 da tarde, o Geraldinos e Arquibaldos é um oferecimento de... Cobricom Fios e Cabos Elétricos, qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. E vem se divertir na Bet Nacional. Gira que a diversão vira. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h46. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E a MPM em ritmo de verão Red Bull 1 por 11,99, 2 por 10,99 cada. A MPM, a maior rede de conveniência do Brasil. Como está o trânsito na Zona Sul? Conte pra gente, Paulo Lage. Complicada a movimentação por enquanto por lá, Sidney. Tem um evento religioso acontecendo no Arpoador, que está complicando a chegada a esta região ali pela Joaquim Nabuco, até por conta da alta concentração de transeuntes ali na região. O trânsito complica inclusive pela Bulhões Carvalho, mas à frente melhora. Tanto na passagem pela Prudente Moraes, Visconde de Pirajá, pelo Quetzapino, na altura da General Osório, tem lentidão por lá. Problemas, por enquanto, só na passagem por Copacabana. Aí sim, o motorista perde tempo ali pela Avenida Atlântica, principalmente na passagem pelo Posto 5 e no acesso para a Princesa Isabel, no sentido Leme. Nossa Senhora de Copacabana deixa de ser uma alternativa, até porque tem lentidão também próximo da Rua Santa Clara e também no acesso para a Siqueira Campus. A MPM em ritmo de verão. Fini, 11,99 combo. A MPM, a maior rede de conveniências do Brasil. Ofertas válidas até 28 de fevereiro. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Puxa vida, deu ruim ontem no jogo do Flamengo contra o Corinthians, né? Com um jogador a menos também no segundo tempo, não deu, o Flamengo perdeu. E o Marcos Coelho vai nos contar como é que está esse dia seguinte, né? Como é que estão as coisas lá na Gávea. Alô, Marcos Coelho. Alô, Sidney, abraço pra você, pros amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. O Flamengo começa a semana tentando digerir o vice-campeonato da Supercopa. Ontem derrota por 2-0 para o Corinthians na estreia do Lucas Paquetá. O detalhe, terceiro jogo seguido que o Flamengo sai de campo derrotado. Isso aconteceu no Fla-Flu do Campeonato Estadual, depois aconteceu na partida com o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro e agora no jogo com o Corinthians. Fazia tempo que o Flamengo não tinha uma sequência negativa como essa. Agora as atenções estão voltadas para o jogo da quarta-feira, às 7 horas da noite, quando o rubro-negro recebe a equipe do Internacional aqui no Maracanã. Vale ressaltar, Jorginho, que foi expulso no jogo com o São Paulo, vai cumprir suspensão automática e é desfalque. Um abraço, Sidney. Valeu, Coelho, um abraço pra você também. Olha, deu ruim também no Botafogo, viu? Porque o Fluminense tá vivendo um bom momento, né? Com bons resultados. Mas quem vai contar detalhes do Fogão é o Gustavo Mota. Tudo bem, Gustavo? Boa noite. Uma boa noite, Sidney Rezende. Boa noite, audiência ligada no Jornal da Tupi. O Botafogo segue em movimentação intensa fora de campo. A diretoria da SAF continua com reuniões para discutir o aporte financeiro que foi prometido pelo John Textor. O norte-americano já indicou que está
por detalhes, só finaliza um financiamento com a primeira parcela já estimada em 28 milhões de dólares, cerca de 147 milhões de reais, que será fundamental para novas contratações e também para o transfer ban que o Botafogo ainda enfrenta por conta da contratação do Thiago Almada. O John Textor já explicou que as conversas avançaram bastante ao longo da última semana, principalmente ontem, inclusive depois da derrota no Clássico para o Fluminense, ou seja, a situação já está realmente por detalhes, o que vai ajudar bastante o Botafogo. Agora, dentro de campo, Sidney, o Botafogo teve uma novidade bem importante. O zagueiro Bastos voltou a jogar depois de quase um ano afastado. Ele foi titular na partida de ontem contra o Fluminense e volta a ser uma opção para o técnico Martim Anselmi no momento em que o elenco do Botafogo sofre justamente por estar curto, faltando jogadores para compor esse elenco. Atualmente, dos zagueiros disponíveis, o Botafogo tem o Bastos, Barbosa e também o Marçal, que era lateral e agora atua também como zagueiro. Afinal de contas, Caio Pantaleão está lesionado e o reforço Ítalo ainda não pode jogar por conta do transfer ban. O jogador não pode ser inscrito. No mais, o Botafogo vira o foco para o Campeonato Brasileiro. O Glorioso entra em campo nessa quarta-feira, às 9h30 da noite, em Porto Alegre, para enfrentar o Grêmio pela segunda rodada da competição. Quer manter a liderança e manter também, quem sabe, 100% de aproveitamento. Vencendo o Grêmio, Botafogo segue na ponta do Campeonato Brasileiro. Ok, Sidney? Ok, Gustavo, você sabe que tá doido aqui o Barrocas pra falar que ele é tricolor, né? Mas ele vai ter oportunidade mais adiante um pouquinho. Já a gente conversa com o Wellington Campos, com as informações do tricolor, como é que vai ser daqui pra frente. Mas o Barrocas tá em dócil, porque o Fluminense tá voando nesse ano, né? Nas disputas em que ele está entrando, ele tá indo bem. 18h51. Futebol, economia, política. Hashtag segue a líder. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem o melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia. Limpa Stop, Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Promoções de sexta a terça. Arroz carreteiro 16,95, feijão carreteiro 3,99, azeite Máximo Gusto ou Lagar do Monge 24,90, batata Prime Fries 19,98, alcatra 39,98, linguiça suína Seara 15,98, açúcar União 3,99, óleo Vitalive 6,99, café Bom Dia 22,98, leite Godin 3,87, mussarela 28,90, Antártica Latão 550ml 4,39, Spaten 473ml 4,99. Economia é aqui! Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site cameliaflores.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos. 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Hoje, 2 de fevereiro, o INSS paga quem recebe até um salário mínimo com final 6. Inicia a etapa para quem ganha acima do piso, com cartões de final 1 e 6. O crédito abrange todas as modalidades de benefícios. Em caso de dúvidas, acesse a Central 135 ou o aplicativo e, se preferir, o site Meu INSS. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo.
líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e segue no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Chegou a hora de aproveitar o Açaí Folia no trio da economia. Você, o açaí e o preço baixo. São grandes marcas em bebidas, os melhores cortes de carne para o seu churrasco, hortifruti selecionado e sempre fresquinho, variedade em mercearia e muito mais. Aproveite os descontos exclusivos no app Meu Açaí e aproveite também as facilidades de pagamento. Leve qualidade, leve variedade, leve o açaí com você. Vem pra loja aproveitar. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h55. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Já vou cumprimentar aqui o Azedo. Você vai acompanhar essa semana nos noticiários, na abertura da Câmara de Vereadores das cidades, abertura solene das assembleias legislativas. O mesmo aconteceu em Brasília, quando, no dia de hoje, os presidentes da Câmara e do Senado fizeram discursos, né, durante a abertura do ano legislativo. Essa hora que você convida também expoentes de outros poderes, pessoas ilustres, porque é a valorização, vamos dizer assim, dos poderes, e numa democracia é importante que os três funcionem harmoniosamente. E como eles estavam em recesso, agora estão voltando, quando eu falo harmonicamente, não é que pensar igualzinho, não, tem que ter tensão, faz parte, mas é necessário que os poderes se expressem, né? E aí eu vou chamar o Azedo, porque o Azedo quer falar justamente sobre esse encontro em Brasília. Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. Tudo bem, Azedo? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, Marcelo, Barrocas. Boa noite. Olha, hoje foram retomados, né, os trabalhos do Legislativo e do Judiciário. Isso ocorre com cerimônias protocolares e os dragões perfilam para o presidente do Congresso subir a rampa do Congresso, o presidente da República vai ao Supremo Tribunal Federal para a abertura dos trabalhos e tal. Mas por trás desses discursos protocolares havia também houve intenções de mandar recados para os poderes, e isso ficou muito evidente, né? Quem, de certa maneira, roubou a cena foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, que anunciou que, ao invés de fazer um código de conduta, ele propôs que se aprovasse um código de ética para o Supremo e designou a ministra Carmen Lúcia para ser relatora desse código, o que foi uma mudança de posição dele, porque esse assunto estava ali meia boca e tal, e ele colocou a coisa em termos de que ele realmente, como presidente da Corte, quer aprovar esse código de ética o quanto antes, apesar das resistências que a gente sabe que existem entre os pares, né, entre os ministros e tal. Mas a Corte se desgastou muito com alguns episódios, principalmente nesse caso aí do Banco Master. Já no Congresso, os recados também foram dados com objetivos bem direcionados, né? O presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, ele deixou muito claro que o Senado não vai abrir mão do poder de veto de indicações do presidente da República para cargos nos tribunais superiores, autarquias, conselhos. E aí, no caso, a questão mais importante é a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta pela saída do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que essa indicação subiu no telhado ano passado e, pelo discurso dele, continua no telhado.
Isso é um sinal de que as coisas ali vão ser negociadas de forma muito dura, vai ter muita barganha, e ainda mais no ano eleitoral. Já na Câmara, o Hugo Mota, que é o presidente da casa, também deixou claro que não vai aceitar que o Executivo faça qualquer contenção de gastos recorrendo às emendas parlamentares à União. Essas emendas parlamentares têm um volume enorme, é um montante que chega próximo dos 60 bilhões de reais, é o orçamento de investimentos do país que está sob controle dos deputados, e eles querem executar 70% desse orçamento antes da campanha eleitoral, porque durante a campanha eleitoral não se pode fazer esse tipo de gasto. Então é uma questão aí que ele deixou muito claro que o bicho vai pegar se o governo não liberar esses recursos. Ô Azedo, às vezes eu acho que o deputado Hugo Mota pensa que as pessoas esclarecidas do Brasil, elas são ignorantes, né? Porque pode fazer, enfim, ali dar uma louvada no trabalhador que está todo dia, né, dedicando-se ao seu ofício, não acompanha a política no detalhe. Hugo Mota disse o seguinte: fazer valer a prerrogativa constitucional do Congresso de destinar as emendas parlamentares aos rincões Brasil afora, que na maioria das vezes não estão aos olhos do poder público. Quer dizer, ele está dizendo que é pegar as emendas, bilhões, mandar para os rincões, porque o poder público não está vendo, e certamente os deputados estão, né? Como se fosse o dinheiro mais puro do mundo, sem nenhum desvio, sem nenhuma corrupção, sem nenhuma armação no meio do caminho. Aí eu te pergunto, ele acha que engana quem? Ele não engana ninguém, né? O Hugo Mota, apesar de ser jovem, ele é um representante de uma velha oligarquia nordestina, e quando ele fala de rincões, ele está se referindo à cidade que é controlada pela família dele há muitos anos, que é um município do interior da Paraíba, Patos, e aquela região em torno dele e tal. Essa coisa das emendas está servindo para uma blindagem dos deputados desses grotões, que mantém currais eleitorais e uma política muito fisiológica, porque eles estão recebendo caminhão de dinheiro. Por exemplo, nessa sessão agora, ele está querendo aprovar um instituto federal lá em Patos, que é uma coisa boa, porque é uma coisa na área da educação, né? Mas só vai ser lá em Patos porque ele é o presidente da Câmara e aquela é a cidade dele, né? A gente já teve um episódio muito parecido quando o Paz de Andrade assumiu a presidência da República, porque era presidente da Câmara, o terceiro na linha de sucessão. Ele fez um festival lá, fez um festival em Mombaça, lá na terra dele, e no interior do Ceará. E aquilo teve uma repercussão enorme, foi um desgaste enorme, inclusive para ele. É verdade. Olha, os nossos companheiros querem falar também, Barrocas? Azedo, além dessa questão das emendas parlamentares, você acredita que o Banco Master vai ser a grande pauta do Congresso esse ano? Com certeza, né? Porque tem uma CPI do INSS e há uma situação muito esquisita com relação aos empréstimos consignados do Banco Master, porque já há 3 pedidos do INSS de comprovação com a documentação adequada de que esses empréstimos consignados realmente foram feitos, e o banco até hoje não respondeu. E como há uma CPI do INSS já instalada, cujo relator é o senador Alessandro Vieira, que é um delegado de polícia de carreira e é um excelente parlamentar, ele já disse que não vai deixar barato essa coisa do envolvimento do Master com o dinheiro dos trabalhadores, dos aposentados. É verdade. Agora o Madureira também vai fazer a sua intervenção. Azedo, me conserta se eu estou errado, mas pelo que você falou aí, está começando mais um ano legislativo, ou seja, a política, né, no Brasil
começa a andar, a sair de férias, né, da temporada de férias, e o que eu estou vendo é que a gente tem conflitos entre o executivo e o legislativo, entre o judiciário e o legislativo, entre o legislativo e o executivo, em meio à crise do Banco Master, a CPI do INSS, tudo num ano eleitoral. Azedo, isso não é uma tempestade perfeita? Olha, eu vou usar uma linguagem carnavalesca, né? Você imagina a armação de uma escola de samba para entrar na avenida. Aquela confusão na hora do desfile, está todo mundo no seu lugar, todo mundo cantando samba, acompanhando a bateria, etc. Isso só acontece porque a escola de samba tem um sujeito chamado diretor de harmonia. O Xangô da Mangueira, por exemplo, foi diretor da harmonia. Ele fez um samba que ele falava assim: a gente com briga não chega lá, afrouxa daí que eu afrouxo de cá. Foi um grande sambista da Mangueira. E ele foi diretor da harmonia muitos anos da Mangueira. O que dá a impressão que a gente tem hoje com relação aos poderes da República é que não tem um diretor de harmonia. Quer dizer, o país não tem uma liderança que coesione, que unifique os poderes, a opinião pública, a partir de uma ideia-força. Não é por imposição, é pela construção de uma ideia-força, como já aconteceu em outros momentos, como foi no caso do Plano Real, né, como foi o plano de metas do Juscelino, e, enfim, isso não está acontecendo. E esse esgarçamento, nós vamos para uma eleição aí pesadíssima. Verdade. Ô Azedo, você sabe que nós estávamos pensando aqui, eu vou até propor a Renata Victor de liberar no carnaval, mas acho que não, viu? Você falou com tanta propriedade tão bem, colocar você na escala aqui todos os dias, né, Barrocas? Isso aí. O Azedo tá muito bem, sabe tudo, né? Vamos convocar todos os dias, né? Entrar várias vezes na programação. Isso é que é amigo da onça, hein, Azedo? Quem manda ser competente também sobre samba e carnaval. Valeu, Azedo, abração, até amanhã. Um abração. 19:06. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Os maiores comunicadores na melhor rádio do Brasil. Tupi! De segunda a sexta, o programa Francisco Barbosa vai começar 1h, logo depois da patrulha aqui na Tupi, com a pesquisa popular, a boa notícia, o site da Tupi, esportes, papo com Barbosa. Ah, coisa boa! 1h, logo depois da patrulha aqui na Tupi. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. A Tupi está na Alexa. Para começar a ouvir a Tupi pelo seu dispositivo Alexa, você deve ativar desta forma. Pelo comando de voz, diga: Alexa, ativar a skill Super Rádio Tupi. Este comando será apenas na primeira vez. A partir daí, não mais precisará utilizar a palavra skill. Basta dizer: Alexa, ouvir a Super Rádio Tupi. No FM, no aplicativo, no site, na Alexa. Ligue na Tupi, onde você estiver, da maneira que quiser. Os craques da comunicação esportiva estão na Tupi. A rádio forte no esporte. Super Futebol Tupi Team 5G. Oferecimento. Quer verãozar? Leve qualidade, variedade e preço baixo. Corre que o açaí salva. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Med Levinson, Super Saudável Shopping, o seu site de saúde. Cepira, trazendo mais sabor para todos os momentos. E Gastrogel, o antiácido com ação 5 em 1 da Med Química. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:06. Entrevista. Ô Barrocas, quando você erra a hora, eu falei 19:06, é 19:08, errei 2 minutos, faz diferença. 19:08, vamos lá com você. Olha, Sidney, não é de hoje que o Jornal da Tupi fala do drama dos passageiros que dependem das linhas operadas, ou melhor, que eram operadas pelas viações Real e Vila Isabel. Atrasos frequentes, greves quase toda semana e ônibus em péssimo estado de conservação.
No sábado, o prefeito Eduardo Paes interditou a garagem e todos os 250 ônibus das duas empresas. E o consórcio Intersul prometeu assumir 60% das linhas e a Mob Rio da prefeitura assumiria o restante da frota. Para falar sobre esse problema, a gente convidou a secretária municipal de transportes, Maína Ceridônio. Maína, boa noite, obrigado por aceitar nosso convite. Eu começo te perguntando, Maína, como foi o primeiro dia útil depois dessa verdadeira intervenção nessas empresas? Boa noite. Boa noite, todo mundo. Então, acho que o primeiro dia o consórcio cumpriu um combinado e operou mais 3 linhas que estavam sob, né, a gestão da aviação Vila Real e Vila Isabel. Então a gente teve um dia um pouco melhor hoje no Gentileza, né? Essas linhas, a maioria opera ali no Gentileza, ainda com alguns atrasos, com uma frota ainda que tem que melhorar, mas a gente teve operação de todas as linhas. Agora o que a gente espera ver nos próximos dias é um aumento da frota gradativo e um serviço cada vez melhor para o usuário. No sábado a empresa foi lacrada, secretária, nós estivemos lá também acompanhando toda essa movimentação. A gente não teve acesso ao interior da garagem. Como é que é? Qual é o cenário que a senhora encontrou dentro dessa garagem? É verdade que nenhum desses ônibus tinha a vistoria anual obrigatória? Então, dos 217 ônibus licenciados, mais ou menos 200 estavam sem vistoria. Então, a partir do dia 31, que a gente fez a operação de fiscalização, eram ônibus que estavam ilegais para rodarem na cidade do Rio de Janeiro. Os restantes 17 estavam em péssimo estado de conservação. Tinham feito a vistoria no começo do ano passado. A garagem, claramente, sem nenhuma condição de operar, entulhada de ônibus, a maioria já que não roda mais, assim, sem nenhum tipo de planejamento, praticamente assim um cemitério de ônibus. Secretária, aqui Sidney Rezende, a quem caberia fazer essa vistoria pelo menos regular? Não, as empresas precisam fazer essa vistoria regular, elas têm que seguir um calendário de vistoria, tá? Que elas tá agendado, os fiscais vão nas garagens e fazem essa vistoria anual. As empresas, a gente tem um calendário por placa, né, assim, mas as empresas têm até o final do ano, às vezes naquele mês que está agendado não fazem, mas tem até normalmente 31 de dezembro daquele ano para agendar junto à secretaria aí dos fiscais para fazer a vistoria nos ônibus, né. O prazo acabado de 31 de dezembro, eles pediram uma postergação, uma questão de uma demora de uma documentação do Detran, a gente deu mais um mês, 31 de janeiro, mas aí se encerrou o prazo e essas duas empresas estavam com 95% da frota sem vistoria. Então a secretaria sabia, né? Tanto é que eles pediram adiamento, imaginava-se vocês e todo mundo regularização, mas a prefeitura então estava informada e os ônibus circulando em condições precárias sem essa atualização? É estranho, eu não entendi. Não, assim, as empresas elas têm um prazo para fazer essa vistoria. O pedido não foi feito por essas empresas, foi feito pedido pela Rio Ônibus, olha, a gente precisa de mais um tempo, porque teve um atraso na documentação do Detran, a gente concedeu mais um mês, tá? Então, esses ônibus estavam rodando, a gente fez diversas fiscalizações e vistorias, já tínhamos lacrado diversos ônibus no Gentileza mesmo, ano passado, mas a gente esperou, né, o prazo estar findo para realmente tomar medida administrativa e lacrar todos os ônibus. Eu já vou passar a Barrox, quer perguntar aqui. A senhora acredita que esses problemas ficaram circunscritos a este consórcio, essas duas viações, duas empresas, ou outras podem estar vivendo o mesmo problema? Olha, eu acho que nesse estado de gravidade a gente observa que a gente não tem outras empresas, assim, a Real e a Vila Isabel havia um problema de não operação das linhas e ainda quando operava com poucos carros, entre 15 e 20 carros por dia, uma operação extremamente irregular, extremamente não profissional. Uma vez operavam uma linha, outro dia operavam outra linha, então uma gestão muito ruim, algo bem extremo que a gente não vê em outras empresas. Secretário, a dúvida que o Sidney teve anteriormente, o prefeito Eduardo Paes chegou até a falar um pouquinho sobre isso no sábado, mas eu gostaria que a senhora me explicasse melhor por que a prefeitura não tomou essa atitude antes, né, de fechar essas empresas. Ele citava até a questão burocrática, né, judicial, né? Gente, é bem simples, né? A gente não fechou a empresa. A gente, na verdade, fez uma ação de fiscalização e lacramos todos os ônibus da empresa, tá? A empresa juridicamente continua existindo. A gente só lacrou os ônibus por questão de falta de vistoria. Existe um calendário
que determina um prazo para que as empresas façam a vistoria. A gente não pode lacrar os ônibus antes do prazo findo, né? Uma questão, a gente, né, tem que cumprir e respeitar os prazos dados. Muito bem, vamos agradecer aqui a secretária. O que se tem feito no município do Rio de Janeiro é algo diferente do que existia até então, não é uma coisa fácil, viu, secretária? Eu parabenizo a senhora, a sua equipe e o prefeito também pela iniciativa no sentido de tentar dar ordenamento a essa área, né? Tanto é que há muitas reclamações, muitas vezes, dos empresários, porque durante anos viveram diante de um modelo e agora nós temos uma outra relação e é preciso ter mesmo, porque certamente nós teremos cada vez mais uma interligação entre os modais, porque a cidade cresceu e cresceu de uma forma muito grande, então brevemente vamos ter aí também uma ligação, imagino eu, com a Supervia, com outros modais que vão ser criados, quem sabe ampliação de metrôs também e outras estações, então é preciso repensar isso, não ficar só na base viária, não é uma coisa fácil, é um trabalho muito difícil e a secretária tem desempenhado esse papel, né, já que é um especialista na matéria, e eu reconheço que não é uma coisa assim sem complexidade. Vamos agradecer a ela então pela participação. Secretária Municipal de Transportes, Mayna Seridônio, conversou conosco. 19h15. Quer ouvir informação? Segue a líder. Olá, ouvintes da Rádio Tupi, eu quero falar com você que convive com a dor todo dia, você dona de casa, motorista, você que tem aquela rotina muito puxada e infelizmente se acostumou a viver com a dor, se acostumou a toda hora comprar anti-inflamatório, analgésico e você percebe que não te dá o resultado, ele resolve na hora, passa o efeito, a dor volta de novo e eu venho trazer para você a solução definitiva para sua dor. Você que tem dor no joelho, artrite, artrose, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, preste atenção, porque o Articulark é eleito o melhor produto ortopédico do Brasil e o único produto que consegue acabar com a dor já a partir da primeira semana de uso. É isso aí, uma semana. E esse resultado ele vem através da ultra tecnologia que esse produto tem. É um produto completo, que tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda para quem sofre com dor. Tem uma alta concentração de condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de todos, o ácido hialurônico ortopédico. É aquele mesmo que é usado nas infiltrações. Sabe aquela injeção caríssima que é usada no lugar da cirurgia? É exatamente isso que tem no Articulark e é por isso que o resultado é instantâneo, porque quem tem dor tem pressa, quem tem dor não quer esperar e se você também não quer esperar, aproveita a promoção, porque somente os 30 primeiros ouvintes que ligarem a partir de agora, eu vou dar 80% de desconto e o pagamento só para o final de março. Você vai receber, vai melhorar e vai pagar depois. Ligue agora no 0800 591 5520 0800 591 5520. Vou repetir: 0800 591 5520. E atenção, você que precisa emagrecer, você que precisa perder de 5 a 10 quilos, eu vou te mandar de presente, você ligando agora, o melhor emagrecedor do Brasil, o Monjaro Natural, que é a base de laranja moro, uma laranja que só tem lá na Itália, é matéria-prima europeia, direto para você poder emagrecer rápido, da forma certa. Ligue agora, 0800 591 5520 0800 591 5520. Vou repetir: 0800 591 5520. Super Rádio Tupi. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês.
Arroz branco bem amado, 5 quilos, R$10,97. Macarrão Galo, 1 quilo, R$4,69. Coxa com sobrecoxa com dorso congelado, quilo, R$7,95. Frango a passarinho Rivelli, 1 quilo, R$8,99. Amaciante Monbiju, 1 litro e 700, R$6,74. Detergente ODD 500 ml, R$1,78. Mega Box, muito por muito pouco. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h18. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Virou problema? Relaxa. Álamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor. Por enquanto pela linha vermelha, mesmo com a lentidão no acesso, o Parelho do Governador tá melhor, por enquanto, para quem vai no sentido Baixada Fluminense. Processo seletivo simplificado PUC Minas 2026. Faça a graduação à distância em uma das melhores universidades do país. Inscrições em pucminas.br. Amanhã tem mais, no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Aquela voz possante, ele narra demais, é Rafa o Brabo. Tudo bem, Rafa? Boa noite. Da Tupi, alô Sidney Rezende, alô galera do Jornal da Tupi, é Vascão da Gama, atenção vascaínos, 8 horas a bola rola aqui em São Januário, aqui na cabine Tupi com Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz. Estamos aqui para mais um jogão do Vascão, é Vasco e Madureira, equipes centenárias, puro suco de tradição do futebol carioca, quinta rodada e o Vasco da Gama já está escalado. A escalação do Vasco da Gama para o jogo de daqui a pouco com Gabriel Andreso. E aí, Gabi? Alô, Rafa, boa noite a você, ao Sidney, a todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. Conforme a Tupi vem informando, Brenner vai estrear hoje com a camisa do Vasco. Atacante contratado junto ao Udinese da Itália, pela primeira vez relacionado e já no 11 principal vascaíno. É a principal novidade, o principal nome para o comando de ataque. Equipe que hoje não conta com Paulo Henrique, lateral direito, e Coutinho, que estão poupados. Time misto que Fernando Diniz leva a campo. Léo Jardim no gol, a defesa com Puma Rodrigues, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton. Meio campo com os volantes Barros e Tietê, os meias Rojas, Nuno Moreira e Andrés Gomes. No ataque, Brenner. Inestrosa, o colombiano, está no banco. Camisa 18 é outro que pode fazer a sua estreia nesta noite. Este é o Vasco para daqui a pouco, Brabo. É isso, o Caldeirão vai ferver. É o Vascão da Gama estreando. Brenner, o novo homem gol da colina. Pelo menos é isso que a gente espera. Sidney Rezende, 8 da noite, temos um encontro aqui. Vasco e Madureira na Tupi. Eu de verdade espero que o Vasco vá bem, que o Vasco consiga uma vitória, porque cá pra nós, o povo também tá batendo o Vasco no Mirassol. É um jogo difícil, o jogo foi lá, aquela coisa, nada como um jogo depois do outro. Vamos lá, Vascão, 19h22. Quero ouvir futebol com emoção. Hashtag segue a líder. Você que está aí me ouvindo agora já imaginou começar o ano com a cabeça tranquila, planos saindo do papel e a chance real de mudar de vida? O meu amigo Otávio Andrade vai contar pra gente como essa virada pode ser possível, não é isso, Andrade? Exatamente, Heleno. Isso é possível através do site fazuncap.com. É só acessar o site, Heleno, fazuncap.com, que com apenas R$2, Heleno, você pode concorrer a R$500 mil. É R$500 mil toda semana na sua conta bancária, você investindo apenas R$2. Você pode levar esse prêmio para casa. Basta acessar o site fazuncap.com. Imagina quantos sonhos não daria para realizar com R$500 mil, hein, Heleno? É verdade. Agora, Otávio, muita gente me pergunta se tem outros prêmios menores além dos R$500 mil. E tem, né, amigo? Tem sim, o prêmio principal é R$500 mil, porém tem sorteios também de 30 mil, sorteios de 20 mil reais,
sorteios de R$15 mil e 30 piques de R$5 mil que também são sorteados. Ou seja, você vai investir R$2, pode ganhar no mínimo R$5 mil e pode ganhar o máximo R$500 mil. É muito mais fácil ganhar do que loteria, Heleno, porque o sorteio é semanal. Toda semana alguém leva R$500 mil para casa. Para participar tem que acessar o site fazuncap.com. Gente, entra no site agora, porque é uma oportunidade de você concorrer a esse prêmio de R$500 mil. Só corre o risco de ganhar quem participa, e só participa quem acessa o site fazuncap.com. Olha quantos prêmios tem para você. Daria ou não daria para quitar suas dívidas, para trocar de carro? É só acessar o site fazuncap.com, Heleno. Lembrando que toda semana tem sorteio, então acesse agora fazuncap.com. Super Rádio Tupi. Dia 28 de fevereiro, no Quali Stage, Festa Ploc 21 anos, a festa que virou um festival. Eu quero sempre mais. Dia 13 de março, Ira, com a turnê especial Ira Acústico 20 anos. Diz que já é tarde e não tem mais jeito. E dia 21 de março, Belo cantando os seus maiores sucessos na pista. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. De segunda a sexta, 8 da manhã, o show do Clóvis Monteiro é um oferecimento de... Recarregue seu TIM Pré e concorra a prêmios no Recarga Premiada. A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, a sua solução financeira. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas já se passaram, 18h30 também, mais 19h25, só agora. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, meus amigos da Super Rádio Tupi. Aqui fala Vicente Maceiro da Piedade. Meu amigo, eu vou sugerir um valor aí pro salário mínimo. De acordo assim, vamos dizer, a pessoa que paga o aluguelzinho, que a pessoa, vamos dizer, 3, 4 pessoas na família, né? A vidinha normal, R$4.800. Não tô exagerando nada, amigo. Um abraço, fica com Deus. Oi, boa noite, família Tupi. É muito boa a pesquisa. Eu deixo por conta dos economistas do governo, porque é fácil colocar o salário mínimo para 3 mil, 4 mil, e depois deslancha a inflação, deslancha os preços, faz um descontrole total. Do jeito que tá bom. Agora, o Amador, parece que a pessoa, se não dizer o salário mínimo, fica com vergonha, né? Não, eu tenho que justificar, eu acho que 4.800. Fique livre, se diz o que você acha que seria um ideal, assim, para ter um mínimo para uma família, né? Pois é, a ideia do salário mínimo, que já tem quase 80 anos, é uma ideia muito boa, né? Mas a estrutura da sociedade, a estrutura do emprego, do trabalho mudou ao longo desse tempo. É preciso, de alguma forma, se restabelecer a regra do jogo, né? Porque qual é o problema no Brasil? A concentração de renda é imensa. A diferença entre o salário do trabalhador e as pessoas que têm um nível de renda elevadíssimo é enorme. Então, um país sem uma classe média forte, né? Ele não cresce. Então tem que se pensar uma nova forma, imaginação, e não, o problema é que o salário mínimo acaba aumentando muito a dívida pública, né? É o que disse o nosso ouvinte aí também, né? E aí causa um buraco e não resolve nem a vida do trabalhador, nem a questão da dívida pública. Não é uma solução fácil. Mais 2 ouvintes. Sidney Rezende, muito boa noite família Tupi. Aqui é César Brasil, morador da Pedra de Guaratiba. O salário mínimo, no mínimo, deveria ser R$6 mil para acompanhar esses preços absurdos de caros. Muito boa semana, um abraço.
Boa noite, Sidney Rezende, Bruno Ferreira, Sepetiba. Eu acho que o salário deveria ser justo e suficiente para poder pagar o aluguel, pagar a conta de luz, de água, comprar comida, pagar telefone, internet. Será que 1.621 daria? Comprar o seu gás, será que daria? Um grande abraço. Não daria, né? Mas agora o Barroca se comenta. É isso, o Bruno falou tudo. O salário mínimo tem que ser justo, né? E um salário mínimo maior, isso ajuda a movimentar a economia também. Isso é bom pro Brasil, ajuda a movimentar a economia. Um falou 4.800, outro falou 6.000. Eu fico por 5.000, já tá bom. Já tá bom, vamos lá. Mais ouvintes. Boa noite, Sidney Rezende. Aqui é João Henrique, taxista, morador do Mendã, em Campo Grande. Com relação à pesquisa aí, sugeriu o salário mínimo, o qual deveria ser. Gostaria de que fosse, como o BGE fala, R$7.000. Obrigado, Sidney. Boa noite, Sidney Rezende. Bom programa para vocês aí. O Sidney Rezende, aqui é o Luiz Carlos, Santa Amélia, Belfort Roxo. Sobre a enquete de salário mínimo, devia estar, sabe quanto? Hoje o salário mínimo devia estar 7.500. Seria o correto, entendeu? Bom programa aí. Desculpa o palavreado aí. Com Deus aí. Maravilha, mas Barroca, nós realmente vamos ouvir os nossos ouvintes, no mínimo 7.500, mas como você falou 5, você vai ficar só com 5 então. Não, 7.500. 7.500. aí mudou logo, né, mano? Que é a política, né? Vamos elevar, vamos subir. No mínimo. Fechei com ela. Maravilha, valeu, obrigado, Madureira, muito obrigado também, Barrocas, e adorei seu bate-bola comigo aqui na abertura. Essa semana a gente vai fazer isso, Você foi muito bem, parabéns. Obrigado, tá pronto para apresentar o nosso jornal, e eu tô pensando até na sexta-feira você fazer. Vamos ver, até lá. E agora você vai seguir com Rafa o Brabo. Hoje tem jogão Madureira contra o Vasco e você vai acompanhar aqui na Tupi. Até amanhã, galera. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal